Mateus, capítulo 24, eu peço que você deixe aberta a sua Bíblia nesse texto. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo dessa manhã, nós vamos orar mais uma vez. Peço que nesse momento você esteja curvando sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, graças te rendemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos juntos mais uma vez, no dia do Senhor, aprendermos mais de Ti e das Tuas doutrinas. E hoje, Senhor, em especial, estaremos tratando a respeito dos sinais da vinda do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a aprendermos, a discernir os tempos em que vivemos e estarmos assim vigilantes e preparados para a segunda vinda do Teu Filho amado, para nos salvar, para nos resgatar e para consumar os Teus planos para a Tua criação. Assim eu te peço, assim eu te rogo, Senhor, nesta manhã, em nome e por amor de Cristo Jesus. Queridos, nós hoje daremos continuidade ao estudo das doutrinas bíblicas. Pela graça de Deus, chegamos à doutrina da escatologia. Semana passada, nós iniciamos essa doutrina. Sabemos que ela é uma doutrina que fala a respeito da consumação de todas as coisas. E dentro da escatologia, existem vários pontos que nós estivemos tratando inicialmente. Falamos a respeito da escatologia individual. Hoje nós vamos tratar a respeito da escatologia geral e começaremos tratando a respeito dos sinais da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Veremos alguns destes sinais que antecederão a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Mateus, capítulo 24, versículo 3, vai nos dizer assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, queridos, aqui nós temos um texto que fala justamente a respeito do sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo. É interessante, meus queridos, nós percebermos que o Senhor Jesus, Ele mesmo, no decorrer do seu ministério, em determinado momento, Ele falou claramente a respeito de vários sinais que antecederiam a sua segunda vinda. Antes mesmo de morrer, Cristo já sabia que Ele haveria de morrer, ressuscitar e que voltaria para o Pai e pela segunda vez retornaria, desta feita em glória, para resgatar a sua igreja, para julgar a todos. Então, nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo falando a respeito da sua segunda vinda aos seus discípulos. Então, a nível de introdução, é bom nós lembrarmos, queridos, que na primeira vinda de Cristo, muitos do seu próprio povo, muitos judeus, não foram capazes de discernir os sinais da vinda do Messias. De modo, queridos, que Deus havia dado várias profecias no decorrer lá do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias. O povo judeu conhecia essas profecias, eles não eram ignorantes a respeito delas. Havia uma expectativa que nós chamamos de expectativa messiânica no povo de Israel. Contudo, eles não souberam interpretar os sinais dos tempos, no que dizia respeito, em especial, à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E qual foi a consequência disto? A consequência foi que quando Cristo veio, eles não o reconheceram como sendo o Messias que a nação de Israel aguardava. Agora, outro ponto importante é que, do mesmo modo
Jesus, ele prometeu, não é, a sua volta, a sua segunda vinda, e ele deixou claro que haveriam também sinais que ajudariam o seu povo a identificar quando esta segunda vinda aconteceria, certo? Então, nós temos aqui em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, o sermão profético do Senhor Jesus Cristo, no qual ele vai falar sobre a sua segunda vinda e sobre os sinais que vão anteceder esta segunda vinda. Então, como nós sabemos, muitos nos nossos dias já não creem nesses sinais, outros cansaram de esperar essa segunda vinda, outros, por sua vez, simplesmente não estão interessados em saber a respeito da segunda vinda de Cristo, porque já estão tão acomodados neste mundo, não é? Que não se preocupam com isto. Então, por esta razão, o Senhor Jesus Cristo, ele disse que a sua segunda vinda seria de forma repentina. Ele viria como um ladrão na noite. Como a primeira vinda, a sua segunda vinda também pegaria a muitos de surpresa. Contudo, meus queridos, é importante destacar que o Senhor, ele também nos ensinou que nós precisamos aprender a discernir os tempos. É necessário que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo aqui neste mundo, saiba discernir os sinais dos tempos, para que ela também não seja pega de surpresa, que ela não esteja despreparada, ok? Então, numa certa ocasião, os fariseus, os saduceus, chegaram para o Senhor Jesus Cristo e pediram um sinal a ele. E o Senhor Jesus disse assim: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Ou seja, Jesus falou a respeito de uma deficiência que aqueles homens tinham, judeus e saduceus. Ou seja, eles conseguiam discernir os sinais do tempo, quando ia chover, quando ia fazer sol, mas eles não eram capazes de discernir os sinais daquele momento que eles estavam vivendo, um momento tão importante, tão fundamental para a vida deles. Ou seja, o Messias estava entre eles, mas eles não eram capazes de discernir o tempo tão importante que eles estavam vivenciando. Então, nós precisamos aprender a discernir os tempos. E hoje nós estaremos estudando estes sinais que antecederão a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Estes sinais, eles não vão nos dar uma data exata a respeito de quando Cristo retornará. Na verdade, esses sinais, queridos, eles vão nos fazer ter cada vez mais a ideia da proximidade da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante que eu e você tenhamos isso em mente, ok? Agora, o segundo ponto que eu gostaria de tratar nesta hora é a respeito das categorias dos sinais. Porque esses sinais, eles são divididos basicamente em 3 categorias. Como eu disse, eles não têm a intenção de dar uma data precisa da volta de Cristo, mas eles indicam a aproximação desta volta, e é importante que eu e você pensemos sobre eles, venhamos a refletir e a analisá-los com cuidado. Então, quando o Senhor Jesus ele disse que esses sinais antecederiam a sua vinda, era justamente para que eu e você pudéssemos estar preparados e não viéssemos a ser pegos de surpresa. Então, é muito importante nós entendermos essas 3 categorias de sinais. Primeiro,
são os sinais que demonstram o julgamento divino. Segundo, temos os sinais que demonstram a graça de Deus. E terceiro, temos os sinais que demonstram a oposição em relação a Deus. Ok? Então, nós teremos oportunidade hoje de estudarmos duas categorias de sinais, os sinais de julgamento divino e da graça de Deus. E na próxima aula, próximo domingo, se Deus assim nos permitir, estaremos dedicando uma aula somente a estes sinais de oposição a Deus, que é onde nós vamos falar sobre o anticristo, a grande tribulação e tudo que envolve isso, a apostasia, enfim. Ok? Mas nós vamos começar nesta manhã falando a respeito dos sinais que demonstram a graça de Deus. Quais são esses sinais que demonstram a graça de Deus? São dois, basicamente: a pregação do Evangelho e a conversão da plenitude de Israel. Então, o primeiro deles que nós vamos ver é a pregação do Evangelho. É interessante nós observarmos, meus queridos, que desde o Antigo Testamento o Senhor Deus fez várias promessas que já deixavam claro que Ele tinha como propósito abençoar todas as nações, todas as famílias da terra, que pessoas de todas as partes da criação, não é, fariam parte do seu povo. No Novo Testamento, nós vamos perceber que Cristo ele derramou o seu Espírito sobre a igreja para que eles tivessem poder e assim viessem a testemunhar em todas as nações até os confins da terra, ok? E em Marcos capítulo 13, verso 10, nós vamos perceber que o Senhor Jesus vai dizer: mas é necessário que primeiro que o Evangelho seja pregado a toda a nação. Um texto paralelo, que é Mateus capítulo 24, verso 14, vai trazer assim de uma forma mais clara este sinal, dizendo assim: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, para que o fim venha, primeiro o Evangelho do reino precisa ser pregado a todas as nações, ok? Então, veja, é importante nós entendermos este sinal. O Senhor Jesus, ele não está afirmando que todas as pessoas deste mundo vão ouvir o Evangelho. Não é isso. Ele também não está afirmando que todas as pessoas deste mundo vão se converter. Também não é isso. O que ele está dizendo é que o Evangelho será pregado a todas as nações para testemunho destas nações. Isso significa, queridos, a ideia aqui do Evangelho ser pregado como testemunho à nação, às nações, traz justamente a ideia de que as nações receberão o Evangelho para que elas possam, num certo grau, para que elas possam, então, tomar uma decisão. Como eu disse, não significa que cada indivíduo de cada nação vai ouvir o Evangelho, mas que o Evangelho ele vai adentrar as nações ao ponto de ele não ser ignorado naquela nação, ao ponto dele se tornar parte da vida daquela nação, dele se tornar um testemunho ali, naquela nação. Portanto, então, queridos, a pregação do Evangelho a cada nação, ela vai reforçar a nossa responsabilidade de levarmos o Evangelho, até os confins da terra, a todos os povos. É importante observar, queridos, que este sinal ele não vai nos autorizar a marcar uma data para a segunda vinda de Cristo, até mesmo porque nós não temos como saber ao certo
quantas pessoas precisam se converter de cada nação para que o Evangelho seja um testemunho ali? Ou quantas pessoas precisam ouvir o Evangelho em cada nação para que ele se torne um testemunho naquela nação? Nós não sabemos ao certo também o que de fato seria entendido aqui como uma nação. Incluiria etnias, tribos, nações organizadas. Então, nós não temos como precisar estas coisas. Sabemos sim que o Evangelho será difundido a todos os povos. Então, esse sinal, ele não foi dado para marcarmos uma vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele funciona mais assim como um incentivo para a igreja pregar o Evangelho. Quanto mais nós pregamos o Evangelho no mundo, é como se nós estivéssemos apressando a vinda do Senhor Jesus Cristo, pois estaremos então demonstrando esse desejo intenso, urgente, esse zelo, esse anseio pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, não é que nós vamos adiantar a segunda vinda de Cristo, porque essa já tem uma data certa no calendário de Deus, mas para nós é como se ela ficasse um pouco mais perto, na medida em que a gente está pregando o Evangelho, levando o Evangelho às nações. Então, queridos, algumas aplicações rápidas aqui a respeito deste sinal. É importante nós entendermos que nós estamos nesse período que é o período chamado de a era missionária por excelência, que vai entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse é o período em que nós devemos pregar o Evangelho. Esse é o período, meus queridos, que nós chamamos de o tempo da graça, o tempo em que Deus convida todos os homens a se arrependerem, crerem no seu Filho amado Jesus Cristo para serem salvos. É o tempo da oportunidade de salvação. Então, isso deveria trazer ao nosso coração, primeiro, aqueles que ainda não receberam a Cristo, entenderem que após esta vida você não vai ter outra oportunidade de ser salvo. Não existe, como nós vimos na semana passada, um purgatório que vai aperfeiçoar você para que você possa entrar no céu. Não há reencarnação. A Bíblia diz, após a morte segue-se o juízo, então a sua oportunidade é aqui, durante a sua vida. Esse é o tempo da graça. Por outro lado, para nós, igreja, a nossa função é anunciar o Evangelho, pregar, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam salvas. E assim nós estaremos contribuindo para que o Evangelho chegue a todas as nações e, consequentemente, Cristo retorne. Então, esse é o primeiro sinal que demonstra a graça de Deus, o Evangelho ser pregado a todas as nações. Mas um segundo sinal que nós também podemos mencionar aqui, chamado de sinal da graça de Deus, é a conversão da plenitude de Israel. Então, nós temos um texto que vai justamente tratar disso, que encontra-se em Romanos, capítulo 11, do verso 25 ao verso 26, onde nós vamos perceber que nessa passagem o apóstolo Paulo, ele vai tratar a respeito do futuro de Israel. E lá ele vai dizer assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e apartará de Jacó as impiedades. Veja, queridos, eu preciso, antes de mais nada, dizer que esse é um texto que gera muitas controvérsias entre os intérpretes da lei, porque há várias interpretações a respeito desse texto, e em especial a respeito da passagem aqui do verso 26, quando diz assim: e assim todo Israel será salvo. Existem várias linhas, eu quero destacar 3 delas aqui, que seriam interessantes para o nosso estudo, certo? Primeiro, existe aquela linha que vai dizer que
que quando Paulo diz, e assim todo Israel será salvo, ele está dizendo que vai chegar um momento na história, no futuro, em que cada pessoa de Israel, cada israelita que viver naquela geração vai ser salvo. Ou seja, que haverá uma salvação total da nação de Israel. Segundo essa perspectiva escatológica, não é? Primeiro Jesus vem arrebatar a sua igreja, depois ele vai estabelecer o seu reino aqui, ele vai estabelecer o seu trono em Jerusalém, ele vai reinar durante 1000 anos, não é? E todo Israel vai ser salvo, ou seja, cada pessoa, cada indivíduo vai ser então salvo nesse período. Essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva é aquela que diz que quando Paulo diz as palavras, e assim todo Israel será salvo, ele está se referindo a todo Israel de Deus, tanto judeus quanto gentios, certo? Então, de acordo com esta posição, a palavra Israel não está restrita aos judeus, mas diz respeito a um grupo maior composto tanto de judeus e gentios que seriam o Israel de Deus, ok? Essa é uma segunda posição. A terceira posição, que também procura responder aqui o significado dessas palavras, e assim todo Israel será salvo, é aquela que diz que aqui está dizendo que todos os eleitos de Israel serão salvos, ou seja, alcançará a plenitude do número daqueles judeus que são eleitos e que vão ser salvos, ok? Então, eu entendo, veja, há uma diversidade de pessoas que têm as suas posições. Como eu disse, não é um assunto em que os teólogos reformados falam a mesma linguagem, e quando nós expandimos para os teólogos evangélicos de um modo geral, aí que você vai ver que há muitas interpretações. Porém, eu entendo que a melhor interpretação aqui é no sentido de todos os eleitos de Israel serão salvos, certo? Ou seja, que na medida em que Deus for salvando os gentios alcançarem a sua plenitude, quando o texto vai dizer, e assim, a melhor tradução não seria essa. A melhor tradução seria deste modo. Isso é uma coisa que os teólogos reformados, eles concordam. Ou seja, deste modo, ou seja, na medida em que Deus for alcançando os gentios, deste modo ele também vai alcançar a plenitude dos judeus. Ok? Então, eu não entendo, meus queridos, que aqui ele está falando de judeus no sentido de a totalidade dos judeus, porque Paulo ele está falando nesse texto, ele vem tratando sobre o fato de Deus não ter abandonado o seu povo e ter guardado dentro desse povo um remanescente fiel. Paulo, nas últimas 22, 23 vezes que ele usa anteriormente a palavra Israel, ele está falando de Israel literalmente, não está falando de o Israel de Deus no sentido espiritual da igreja, não é? Então eu entendo que esse texto ele está tratando sobre essa questão, que essa é também uma evidência, um sinal que antecederá a vinda de Cristo. Os eleitos, de um modo geral, serão alcançados, os gentios e os eleitos dentre a nação de Israel, ok? Então, é importante nós entendermos isso, porque nós precisamos ter uma perspectiva assim, correta a respeito da nação de Israel. Esse texto ele não defende uma restauração nacional de Israel. Não há referências aqui onde o Senhor Jesus está dizendo que ele vai voltar a Israel, que ele vai sentar-se ali no trono, que ele vai reinar, dominar as nações, governar sobre as nações. Mas tem muitas teorias, muitas perspectivas dentro do meio evangélico que defendem
esse tipo de visão. Então, o futuro de Israel, de acordo com o apóstolo Paulo, é esse, que no determinado momento haverá sim a plenitude deles, ou seja, eles serão salvos no número completo. Pode ser que no final aconteça de um grande número de judeus se converta, pode ser, mas o fato é que o texto aqui, na minha perspectiva e na perspectiva de outros teólogos que eu acompanho, diz respeito à plenitude dos judeus, certo? E a gente precisa tomar muito cuidado, queridos, porque há um movimento dentro das igrejas evangélicas que busca trazer aspectos da cultura, da lei, da religião de Israel para dentro das igrejas evangélicas, certo? Então você vai ver aí pastor vestido de rabino, você vai ver gente entrando com a Arca da Aliança, gente celebrando as festas de Israel, gente tocando o shofar no culto, sendo que essas coisas, elas não têm nada a ver com o Evangelho. Elas fizeram parte da antiga aliança. Com a chegada da nova aliança, elas perderam seu significado porque Cristo chegou. E em Cristo nós temos o cumprimento de todas essas coisas. E se nós já temos o cumprimento, por que nós queremos as sombras? Então nós devemos tomar muito cuidado, meus queridos, não é? Com essa perspectiva, e nós vamos ver que nos próximos estudos nós vamos perceber que existem dentro do meio evangélico várias perspectivas que têm uma visão distorcida a respeito da nação de Israel. O que aguarda o acontecimento futuro que a palavra de Deus fala que ainda vai acontecer a Israel é esse, que serão salvos todos aqueles eleitos ali da nação de Israel, ok? Agora é importante também nós seguirmos adiante. Nós já vimos os sinais que demonstram a graça de Deus, mas eu quero também tratar a respeito dos sinais que demonstram o julgamento divino. É importante também nós tratarmos a respeito deles, porque o Senhor Jesus mencionou esses vários sinais, que são basicamente guerras, cataclismas da natureza e pragas destruidoras, certo? Então, nós vamos perceber lá em Mateus capítulo 24, dos 6 ao 8, o Senhor Jesus dizendo assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É interessante porque o Senhor Jesus, ele vai dizer que estes sinais que apontam para o julgamento divino, eles são o princípio das dores. Isso é interessante, né? Quando a mulher ela está para dar à luz, ela sente as primeiras contrações, né? E certamente essas primeiras contrações, elas fazem a mulher sofrer bastante, mas ainda não é o clímax do parto, não é? Então, depois é que vem a grande tribulação, que é o momento de dar à luz, e em seguida nasce o filho. Então ele vem, nasce trazendo alegria, trazendo regozijo, felicidade. Então é como se o Senhor Jesus estivesse usando essa figura para retratar, né, que é como se a criação ela estivesse grávida, né, e estivesse sentindo essas contrações, que são terremotos, guerras, fomes, epidemias. Então o mundo, meus queridos, ele está em contração e a coisa vai cada vez mais se intensificando até chegar o ápice, que vai ser a grande tribulação, uma tribulação como nunca houve e nunca haverá, e culminará na volta de Cristo. Nós vamos ver isso cada parte deste processo. Então, basicamente, queridos,
Foram vários sinais que o Senhor Jesus colocou como sendo esses sinais que demonstram o julgamento divino: guerras, fomes, doenças, terremotos, isso sempre aconteceu no mundo, desde a queda, Só que, à medida em que Cristo vai se aproximando da volta de Cristo, essas coisas elas vão se intensificando. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão que nós precisamos parar e refletir, certo? Então, são sinais da maldição de Deus sobre o pecado, lá de Gênesis 3:17. Todas estas manifestações indicam o juízo de Deus sobre o mundo pecaminoso. E essas coisas, como eu disse, sempre acontecerão, porém, nos últimos tempos haverá uma acentuação delas, ok? Então, vejamos aqui o princípio das dores. Primeiro, nós vamos perceber que o Senhor Jesus fala no texto a respeito de guerras, certo? Então, guerras, elas sempre aconteceram desde a queda, porém, o que chama a atenção é que nos últimos tempos elas têm se intensificado, o número tem aumentado. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras aumentou grandemente, de revoluções, certo? Então foram registradas mais de 300 guerras desde então. A despeito dos milhares, vamos dizer assim, de tratados de paz, os últimos 100 anos, mais de 200 milhões de pessoas morreram em guerras. Então, hoje nós vamos ver que dentro do nosso contexto atual se fala de armas atômicas, se fala de armas químicas, armas biológicas, se fala em investir em poder bélico. Então você percebe que há todo esse clima. Guerras estão acontecendo em determinados locais do mundo, outros locais estão em situação de tensão, a qualquer momento pode estourar ali um conflito, uma guerra. E tudo isso, meus queridos, faz parte deste sinal que o Senhor Jesus já havia adiantado para nós. Mas calma, o mundo não vai acabar com uma guerra. Nós já sabemos disso, ok? Continuando. Também é falado a respeito de epidemias, Epidemias que estão aí se alastrando, apavorando a humanidade. Nós recentemente tivemos a gripe aviária que afetou a Ásia. Tivemos aqui no Brasil a aftosa, que afetou a economia do nosso país. Há também a AIDS, que tem matado milhões de pessoas, tantas outras. E por fim, nós vimos aí o coronavírus, que veio, que tornou uma pandemia, que também é um sinal da segunda vinda do Senhor Jesus. Um sinal que indica o princípio das dores. Então, eu sei que a gente nunca vivenciou algo desse tipo. Nossa geração e talvez a geração dos nossos pais, avós, talvez não tenham experimentado. Porém, queridos, nós vamos perceber que já estava profetizado na palavra de Deus que essas coisas aconteceriam e que, na medida em que o tempo fosse se aproximando da volta de Cristo, elas iam acontecer com mais intensidade, com mais frequência, ok? Então, eu e você devemos entender que está dentro dos planos de Deus, está dentro dessa agenda estabelecida por Deus, ok? Mas uma outra outro sinal é fomes. E é interessante porque em Marcos, fomes é mencionado depois de guerras, e em Lucas, fomes é mencionado depois de epidemias. E se nós sabemos que algo que é subproduto das guerras e das epidemias é a fome. Então, quando há guerras, quando há epidemias,
existe todo um colapso na economia e nisso quem mais sofre são a população mais pobre, mais carente. Somado a isso, queridos, nós também podemos mencionar a forma como as riquezas são distribuídas, né, de uma forma assim tão perversa, onde poucos acumulam muito, né, e muitos passam fome mesmo. Basta você fazer uma pesquisa rápida e você vai perceber aí nos sites de notícias que o número de pessoas que passam fome vem crescendo de forma acentuada, atingindo números assim exorbitantes. Estima-se que quase 690 milhões de pessoas vivenciaram a fome em 2019, um aumento de 10 milhões em relação a 2018 e um aumento de 60 milhões em relação a 5 anos atrás. Então o número vai aumentando, né? Outro sinal também que indica esse julgamento são terremotos. Então, desde que Cristo pronunciou essas palavras, muitos terremotos de fato assolaram cidades inteiras. E os terremotos, eles podem ocasionar também, por exemplo, na nossa realidade contemporânea, podem ocasionar várias outras tragédias, como, por exemplo, incêndios, né, causados pela queda da fiação elétrica, deslizamento de terra, rompimento de represas, inundações como tsunamis. Então, não é à toa, meus queridos, que você vai perceber que os grandes terremotos, eles sempre ocasionam um número exorbitante de mortes. Então, meus irmãos, é importante nós pensarmos a respeito desses sinais, né? Temos visto a intensidade deles, como tem aumentado as guerras, as revoluções, né, ao redor do mundo, as pestes, as doenças, as epidemias, a fome, terremotos, várias catástrofes, né, da natureza. E tudo isso, meus queridos, Cristo disse que é o princípio das dores. São indicações de que o Senhor Jesus vai voltar, e cada vez mais nós vamos tendo a sensação desta proximidade da volta do Senhor, na medida que esses sinais eles vão sendo intensificados, ok? Então, em relação a estes sinais, eu gostaria de trazer aqui, para a gente concluir, algumas aplicações, algumas lições para a nossa vida. Primeiro, não devemos julgar os desígnios do Senhor, né? Quando acontecerem essas coisas, essas calamidades, nós não podemos de forma nenhuma dizer que Deus é mau, né? Dizer que Deus ele é insensível, que Deus não ama a humanidade, enfim, né? Que Deus não tem apreço pela sua criação, que Deus não se importa com ela de maneira nenhuma. Devemos tomar muito cuidado porque nós não entendemos os desígnios de Deus. A nossa visão ela é muito limitada a respeito desses desígnios. Calamidades como essas que nós mencionamos aqui, como a própria pandemia que nós estamos vivenciando, vai cumprir um propósito dentro dos planos de Deus que vai além da nossa compreensão. Entendeu? A gente não tem como compreender dentro da complexidade desse plano divino como tudo isso se encaixa, como tudo isso vai levar a um determinado propósito, mas nós sabemos que tudo está de acordo com a vontade de Deus e que tudo está sendo conduzido para um fim que Ele mesmo já predeterminou. Então, é como aquele lado, né, oposto lado bordado. Você vê aquele emaranhado de linhas, você não consegue discernir o que é. Quando o artesão vai vir ao bordado, aí você vê que há um desenho ali por trás. Então, o Senhor Deus, Ele está por meio de tudo isso,
cumprindo os seus propósitos. Nossas vidas, elas estão interligadas a um propósito maior. Não podemos perder de vista isso. Por mais que a gente não entenda as coisas que estão nos acontecendo, mas Cristo já deixou aqui dito para nós que são sinais da sua segunda vinda. Então a gente tem que confiar nele. Nós temos que mantermos o domínio próprio, a calma nessas horas, porque está dentro dos propósitos do Senhor. Segundo, queridos, que nós também podemos mencionar aqui, é que esses momentos de calamidade, eles sempre são um teste para a nossa fé, certo? Esses momentos, eles provam a nossa fé, para ver se ela não é realmente tão forte quanto parece quando nós estamos passando pela bonança. Quando estamos passando pela bonança, nós geralmente demonstramos ser pessoas realmente que creem em Deus, que confiam, que descansam, que perseveram. Mas quando vem as lutas, quando vem as dificuldades e quando vem calamidades destas, que, como nós mencionamos aqui, que mexe com as estruturas, muitas vezes das sociedades, das nações, que abala a segurança de reinos, é que nós precisamos, queridos, entender que nós devemos exercitar a nossa fé. Ok? Claro, devemos exercitar em todos os momentos, e nesses momentos a nossa fé ela é provada de uma forma mais intensa, e nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos estar preparados para essas calamidades, porque de acordo com aquilo que Cristo nos avisou, elas vão continuar existindo até a volta dele. E a tendência é que elas se intensifiquem. Entendeu? São as dores de parto, até chegar à grande tribulação. Ok? Então precisamos estar preparados. Outro ponto importante, queridos, é que esses eventos, esses momentos de calamidade também servem para mantermos a fé nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Então precisamos manter esta consciência de que essas calamidades, elas vão apontar para o fato de que as palavras de Cristo estão se cumprindo. O fim está chegando, certo? Então, Cristo deixou claro que elas iriam acontecer, não está acontecendo nada fora daquilo que Cristo já nos adiantou que haveria de acontecer, que era necessário que acontecesse, mas a gente precisa entender, peraí, não é o fim, certo? O fim ainda virá e teremos sinais que vão mostrar que esse fim está mais próximo ainda, mas ainda não é o fim, como o Senhor Jesus mesmo disse, não é? Esses eventos, eles servem para que nós possamos de fato entender que o fim realmente ele virá, e as palavras do Senhor Jesus vão se cumprir. Se elas estão se cumprindo e rigorosamente no decorrer dos anos, e nós temos comprovado isso, a volta dele também vai se cumprir, certo? Quarto, esses eventos também, esses momentos de calamidade também servem para quebrar a soberba dos homens, né? Nessa pandemia nós vimos muito bem isso aí. Homens e reinos e poderosos que se achavam tão seguros de si, que tinham controle de todas as coisas, se viram abalados. É interessante porque lá em Lucas, o Senhor vai dizer que haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Veja só, homens que desmaiarão de temor das coisas que sobrevirão. Esses eventos, meus queridos, eles mostram para o homem a sua fragilidade e deveriam servir para eles de lição, para eles se quebrantarem diante de Deus e reconhecerem que sem Deus eles não têm segurança. Não há segurança fora de Cristo. É uma oportunidade também para que eles ouçam o Evangelho de Cristo, para que eles pensem na eternidade, porque a vida aqui ela é temporária, ela é passageira, e aquilo em que nós depositamos a nossa confiança
não é seguro. E essa pandemia veio para mostrar. Inclusive para nós crentes, entender que não é o plano de saúde, não é a condição financeira, não é você ser uma pessoa influente, nada disso. O que vai fazer a diferença, de fato, nas nossas vidas, é que nós confiamos em Deus. E nós confiamos porque sabemos que tudo está dentro do plano de Deus e que Ele cuida do seu povo. E que nossos dias aqui neste mundo estão contados e determinados. Se nos planos de Deus, Deus planejou que nós morrêssemos nesse período, nós vamos morrer, mas se não, não vamos. Claro que isso não deve gerar em nós uma atitude de displicência e sermos relaxados em relação aos cuidados necessários, mas isso deve dar uma tranquilidade, uma confiança a nós, de que de fato Deus está no controle e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, certo? Então devemos olhar para essas calamidades como o Senhor Jesus nos ensina. Lá em Lucas 21, verso 28, ele diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Veja, em vez de temermos, devemos exultar, porque a nossa redenção se aproxima. Anthony Huckman, ele vai dizer assim: não devemos ficar aterrorizados, mas devemos, em relação a esses sinais, não devemos ficar aterrorizados, mas devemos aceitá-los como dores do nascimento de um mundo melhor. Então, quando Cristo voltar, nós teremos novos céus, nova terra, e nós temos a promessa dele que lá não haverá mais luto, dor, sofrimento. Lá nós desfrutaremos da plenitude, da alegria, da felicidade, do gozo e da bem-aventurança eterna. Então, eu queria então concluir só trazendo aqui algumas indicações de livros. Semana passada eu esqueci, mas dessa vez eu não vou esquecer, certo? Esses livros aqui são livros muito bons que podem ajudar os irmãos a compreenderem melhor a respeito desse assunto. A Vida Futura segundo a Bíblia, do William Hendrickson. Mais que Vencedores, também do William Hendrickson. A Bíblia e o Futuro, do Anthony Huckman. Os Últimos Dias segundo Jesus, do R.C. Sproul. E Razões da Esperança, do Leandro Antônio de Lima. Há outros. Na medida que a gente for estudando escatologia, eu vou mencionando aqui, certo? Por enquanto fica aqui essas indicações, ok? Que Deus nos abençoe, que tenhamos todos, de fato, guardado essas palavras em nosso coração e aprendido a importância de nós discernirmos os tempos e estarmos preparados para a segunda vinda do Senhor Jesus. Na semana que vem, trataremos, dos sinais que dizem respeito à oposição a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.